Boa tarde a todas e a todos. Hoje nós iremos fazer uma revisão porque a semana que vem é prova, né? Na verdade, não é a minha prova, mas é a prova de alguém. Então, como vocês fazem uma prova por dia, não terá aula. Como vocês são o primeiro período, não devem saber disso. Segunda-feira só tem dia de prova, não tem aula, só prova, entendido? Nós iremos dar uma aula de revisão com todos os conceitos que nós vimos até agora, tá certo? Combinado? Então, vamos fazer o seguinte: eu vou começar a dar a aula. Na medida que vão surgindo as dúvidas, vocês vão pedindo aí para dar uma paradinha, para explicar de novo, tá certo? Então, vamos começar. A princípio, a gente tem que entender, vocês têm que entender que o curso, a disciplina Metodologia da Pesquisa usa as regras de formatação utilizadas pela ABNT. E essas regras elas têm subpartes, que a gente chama de NBR, que é Norma Brasileira de Referência. E nós iremos usar essa primeira unidade, essas daqui que estão colocadas na sua frente. A 6023, 6024, 6027, 6028, 10724 e 10520. Principalmente 10520 e a 6023 são as mais usadas, tá? As demais também elas usam na medida que haja necessidade, mas principalmente essas duas que eu acabei de citar. 6023 e 10520. Todo trabalho acadêmico ele é um documento sistemático, sistematizado, padronizado, e ele precisa seguir algumas regras. Inclusive, algumas atividades que vão ser feitas na segunda unidade, elas precisam seguir essas regras. E são elas. O slide não está passando. Passou. Só um instantinho, gente. Matheus. Estou voltando. Então, vou voltar aqui. Aí, o que acontece? Algumas regras, elas parecem até bobas, mas elas são importantes. O papel tem que ser branco, né? O tipo A4, não o tamanho ofício. As margens, ela tem uma padronização. Dentro do computador, do próprio Word, você tem a possibilidade de formatar ele para ficar padronizado, que são essas daí. Margem superior, 3 centímetros. Lateral esquerda, 3 centímetros. E embaixo e à direita, 2 centímetros. O que mais que precisa se usar na formatação? É o espaçamento entre linhas. O texto em si, ele precisa ter espaçamento entre linhas. Inclusive, se vocês verem aqui no texto, ele tem entre a primeira linha e a segunda linha, esse espaçamento chama-se entrelinhas. Ele tem que ser 1,5, com exceção da citação ou nota de rodapé, que é espaço simples, que também vamos ver hoje. Os tipos da letra só podem ser esses dois, Arial ou Times New Roman. E tem que ser uma cor, um tipo só e da cor preta. Você não pode ficar botando cor tal. Se bem que vocês não vão me entregar nada impresso, né? Se fosse entregar alguma coisa impressa, tem que ser realmente cor preta. O tamanho da letra é tamanho 12. Sempre tamanho 12. E com exceção das citações, as citações diretas, que aí a gente vai ver, dependendo do tipo da revista, ele é o tamanho, ele vai para 10. Só algumas alterações que acontecem. Também a gente vai ver hoje. Os parágrafos, eles devem começar, mais ou menos assim, o texto é aqui, aí ele começa em 2 centímetros, chama-se a primeira linha. A estrutura do trabalho acadêmico, seja ele qual for, eu acho que agora justifica eu passar isso para vocês, em outra ordem,
é que o trabalho acadêmico em si ele tem elementos que compõem ele. Alguns existem em todos e outros existem só em alguns tipos de trabalho. Por exemplo, existe em todo trabalho acadêmico elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Pré-textuais é o que significa que vem antes do texto. Antes do texto, antes de começar o texto. São esses aqui. Por que eles estão marcados em vermelho? Porque em artigo científico não se usa eles, não existe esses que estão marcados. Capa não existe, folha de rosto não existe, errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe. Não tem artigo científico. O que tem de elemento pré-textual? Resumo na língua estrangeira e resumo na língua vernácula, que é a nossa língua. E não tem sumário no artigo. Agora, ele tem quando você tem um trabalho de monografia. A monografia tem todos eles. O que são os elementos textuais? São os elementos de construção de texto propriamente dito, que são compostos pela introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nós iremos ver cada um deles ainda hoje, já a nossa sequência. E existem os elementos pós-textuais, que são os elementos que eles são colocados após o texto, que são as referências, onde ficam os autores, que foi o objeto da nossa última aula, o apêndice e o anexo. Apêndice e anexo são documentos que ficam para compor o trabalho, como fosse para fortalecer os argumentos. A diferença de apêndice para anexo é que o anexo ele é produzido por um terceiro e o apêndice é produzido pelo próprio autor. Os elementos textuais, como a gente estava falando, introdução. A introdução, que é isso que vai ter a primeira atividade da gente na segunda unidade, vai ser a construção da introdução. A introdução ela é composta, ela é feita para apresentar todo o trabalho, todo o tema, toda a construção do tema, antecipadamente. Então, olha só, o que é introdução de fato? É a parte inicial do trabalho, onde se apresenta o problema de pesquisa, que é a pergunta de pesquisa, lembra? Interrogação, ela não pode ser dicotômica, ela tem que gerar toda uma problemática, tudo aquilo que a gente viu na aula, a gente vai ver, inclusive, hoje novamente. A justificativa, né, que são os argumentos que fortalecem o tema em si e que apresente a relevância do tema por um quadro teórico, ou seja, mostrando os autores que fortalecem ou que corroboram com o seu tema, com sua linha, os objetivos, né, que é o objetivo a ser alcançado. Aí o objetivo é aquela coisa que a gente falou, começa com o verbo no infinitivo, aquele que termina em R. Ele tem o geral e os específicos. As hipóteses, que são afirmações a priorísticas, né, que são quando você já sabe o que tende a acontecer dentro do final do trabalho, mas não pode ser achismo, como a gente já viu. E, por fim, a gente também apresenta na introdução materiais e métodos, que é a metodologia. A metodologia é a mesma técnica, qual é o passo a passo do seu trabalho. Quem é que levantou a mão, pode falar. Professor, licença, o senhor aconselha escrever a introdução depois de terminar tudo? Boa pergunta, Júlia. Veja só. Existem duas formas de entregar a introdução. A introdução de um pré-projeto, ela tem que ser feita antes. A introdução de um trabalho pronto, ele é feito depois. Eu vou explicar por quê. Quando você está escrevendo um artigo científico, você vai começar a fazer uma pesquisa, você tem que passar para o orientador e para a instituição, ou para o órgão que vai fomentar, até financeiramente. Você tem que apresentar um pré-projeto. E a introdução desse pré-projeto, ele é como se fosse uma receita de bolo. Você vai dizer, sem o bolo pronto, você vai dizer, olha, o bolo vai ter esses elementos e se eu fizer certinho, ele vai ter esse sabor. Isso é a introdução de um pré-projeto. E, neste caso, se faz antes. Quando você já está fazendo a pesquisa, e vai lá e conclui a pesquisa, aí a introdução ela é feita por último, porque é nessa introdução onde tem toda a parte do que foi realizado no trabalho. Entendi, professor. Obrigada. Nada. Segunda parte do elemento textual, o desenvolvimento, eles são os capítulos, propriamente ditos. É a construção dos capítulos.
que ele vai para a parte, tanto a parte teórica, tem um capítulo metodológico e tem um capítulo de resultados da coleta, resultados e discussão dos dados. Então, você precisa, tem um capítulo, o trabalho ele tem um corpo. Você vê a palavra desenvolvimento, você entende, é o corpo do trabalho. A cabeça é a introdução, os pés seria a conclusão e o desenvolvimento é o corpo. Mais ou menos assim, sem fazer analogia do entendimento do que elas significam, mas não vem ao caso. O desenvolvimento são a composição dos capítulos. E a composição dos capítulos, eles se subdividem de uma forma muito também processual. Primeiro você apresenta uma base teórica, um referencial teórico, que a gente chama de marco teórico, ou fundamentação teórica. Logo em seguida, como vocês são da área de saúde, vocês vão apresentar uma pesquisa, vocês vão apresentar um capítulo metodológico, como é que vai funcionar a pesquisa. É lá onde você apresenta toda a mecânica da sua pesquisa, como vai ser coletados os dados, se vai ser coletados os dados, que forma será coletados os dados, se é através de um questionário, se é através de uma entrevista, se é através de uma observação, ou se é de um mix delas todas. Enfim, você vai dizer qual vai ser a ferramenta de coleta de dados. Depois você vai apresentar o que fazer com esses dados, como é que vai ser tabulado, como é que você vai apresentar esses dados. Além do mais, você vai ter que mostrar o objeto, o fenômeno a ser discutido, ou seja, qual é o objeto de pesquisa, qual é a população, ou seja, qual é o todo dessa amostra, desse fenômeno ou desse case, e extrair uma amostra que represente o todo, para apresentar ela. Então, tem todo um quadro metodológico que você tem que apresentar, como, por exemplo, capítulo metodológico. E aí a gente pode até já dividir. O capítulo 1 sempre será a introdução, o capítulo 2 sempre será fundamentação teórica ou referencial teórico. Sempre, sempre, sempre. O terceiro capítulo vai depender do perfil do trabalho, ele vai ser, na maioria das vezes, a metodologia. O capítulo 4 é exatamente quando você coletou esses dados, tratou esses dados, ele dá uma resposta. E aí você apresenta a resposta e já discute essa resposta. Tem trabalhos que são apresentados de diversas formas. Um deles apresenta o capítulo 4 como os dados e o capítulo 5 como discussão dos dados. Outros, como na maioria das vezes, é análise e discussão dos dados. Então, você vai pegar os dados do mesmo capítulo, dados e a discussão dele. Certo? Esse é o corpo do trabalho, esse é o miolo do trabalho, né, que é a parte que nós trabalhamos. Então, aqui ele vai dizer que é a parte principal do texto, que é contida toda a parte ordenada da composição dos seus objetivos, e eu quero dar outro detalhe, que os capítulos, normalmente, eles são uma resposta aos objetivos específicos. Lembrando também que eu falei isso em outras aulas, o objetivo geral será revisitado na conclusão. Os objetivos específicos serão revisitados nos capítulos. É como se fosse um atalho. Você fala do objetivo geral lá em cima e ele vai ser apresentado no final, na conclusão. Você apresenta os objetivos específicos e ele vai compor os capítulos para depois ser visto nas conclusões. É bem esquematizado mesmo. Eu já tinha falado tudo isso. O desenvolvimento ele é composto exatamente. Ele pode mudar. Existem trabalhos que não é da área de vocês, mas existem trabalhos que são chamados de pesquisas bibliográficas. Não é o perfil de vocês, mas se o for, o trabalho não terão os capítulos 3 e 4. Mas aí vamos lá para frente que a gente vê. Dentro do desenvolvimento, tem um capítulo metodologia, como eu estou falando para vocês. No capítulo metodologia, ele é específico. Você vai apresentar os objetivos gerais, como chegar até esses objetivos. Né? E o capítulo 4 seria a análise
dos resultados da investigação, ou seja, como é que você vai discutir esses resultados. Você vai analisar esses dados, que você vai transformar esses dados em gráfico, em tabela, em quadro, pode se transformar em figura, você pode bater foto, pegar uma imagem, tudo isso é apresentado no capítulo Análise dos Dados, e aí você vai discutir se ele vai ter o viés quantitativo ou qualitativo, lembrando da expressão que a gente aprendeu a usar, se ele vai ser quali e se ele vai ser quanti, ou se ele vai ser quanti, ou ainda se ele vai ser quali-quanti ou quanti-quali. Lembrando de novo, quando é qualitativo é quando você está discutindo os resultados. Normalmente é bibliográfico, é textual, é argumentativo. Quando a gente fala quantitativo, quanti, ele é resposta numérica, percentual, estatística. Então, elas duas aqui elas estão puras, né? Uma textual, outra numérica. Quando a gente faz o mix, você tem a quanti-quali, quantitativo com qualitativo. Seria, você apresenta os dados estatísticos, numéricos, mas discute também os resultados para fazer uma vinculação ao seu tema. Isso é quanti-quali. O que quer dizer isso? O principal é o numérico, estatístico, quantitativo, e o suporte é textual. Quando a gente inverte para quali-quanti, qualitativo, com suporte quantitativo, significa que você vai fazer um passeio teórico, discursivo, interpretativo, e vai usar como um fator de confirmação alguns quadros, alguns dados, alguns gráficos, para corroborar, para confirmar aquilo que foi avaliado. Normalmente, os trabalhos mais avançados da área de saúde, eles são quanti, quali, ou, na pior das hipóteses, quanti. Eles são muito numéricos. Um exemplo que a gente dá agora do coronavírus, a pesquisa em cima do coronavírus, da vacina dela, a resposta ela é quanti-quali. Ela tem que apresentar um percentual numérico como forma principal de apresentar os resultados, mas tem toda uma discussão, tratando da amostra. A amostra são as pessoas da faixa etárias específicas, trabalham na área de saúde, são expostas, ou seja, fizeram uma descrição do objeto de pesquisa, que são as pessoas que tomaram as suas devidas. Foram, por exemplo, 13 mil na Coronavac, mais 9 mil na Coronavac, mais 13 mil na AstraZeneca, pessoas selecionadas no Brasil para fazer essa pesquisa. Aí, tudo isso já falei. E aí, como você apresenta os dados, aqui você vai discutir os dados. Discutir é você fazer a relação dessas respostas com o seu texto. Vai dizer se teve tanto de percentual, o porquê daquele percentual. Normalmente, entenda como esses dois capítulos sendo um só. É como se fosse uma apresentação já discursiva. Então, pensem em fazer um trabalho só, para não ficar muito extenso. É aquilo que eu disse, é uma discussão e análise textual, argumentativa dos dados que foram no capítulo anterior. Mas, se for um capítulo só, você já pode apresentar o dado e já fazer a discussão. Apresentar o dado já dá a discussão. Ele tem um ganho de qualidade muito grande aí no resultado. E, por fim, as conclusões ou considerações finais, que é exatamente quando você apresenta para o leitor o resultado do trabalho, o resultado da pesquisa. Não só o resultado propriamente dito, mas aquilo que você, enquanto autor, você discorre e confirma algumas teses, né? Você vai responder a pergunta de pesquisa, você vai demonstrar que alcançou o objetivo geral, e você vai confirmar ou negar, rejeitar ou aceitar a hipótese levantada. É ali onde se coloca todo esse texto. E é uma parte onde o autor ele pode ser mais ele, não precisa ter citação. Ele é ele. E aí eu gostaria de deixar uma dica. Citações ou referências. Na introdução, a referência, a citação direta, indireta, nota de rodapé, gráfico, tabela, ele é opcional. Vai depender
da necessidade e da rigorosidade do orientador. Então, assim, na introdução, não é obrigatório colocar referências. É bom, é importante e é muito mais de cuidado teórico. No capítulo de desenvolvimento, ou seja, todos os capítulos que vai do referencial teórico até a discussão dos dados, é obrigatório ter referência. É obrigatório você fazer citações diretas, indiretas, apresentar gráfico, tabela, quadro, qualquer coisa do tipo. É obrigatório. E na conclusão, é proibido botar citação. Não se deve colocar nenhuma referência na conclusão. A conclusão é do autor. Aonde tem algumas limitações que o autor não pode trazer fato novo para a conclusão. Porque como é um trabalho amarrado, ele tem início, meio e fim, todos os resultados é em cima do meio. É em cima do que você construiu. Então você não pode acrescentar um fato novo na conclusão, aquilo que você não discutiu no seu trabalho. Tá? É isso que eu estou dizendo aqui. A parte final do texto, onde se apresenta as conclusões, os objetivos ou a hipótese do trabalho. Elas podem ser parciais ou totais. E aí é muito interessante. Nunca se chega a uma conclusão final, definitiva de um trabalho científico, a não ser um trabalho de doutorado, uma tese de doutorado. Porque na tese de doutorado, a tese de doutorado ela é original, é uma obrigação acadêmica de que a tese de doutorado ela tem que ser original, tem que ser única. E aí sim se chega a uma conclusão. Os demais trabalhos, as conclusões são parciais. Por isso, a gente chama de considerações finais ou considerações gerais, ou alguns textos já estão usando somente as palavras considerações. Tá? Qual o certo? Não tem o certo. O certo é não colocar a palavra conclusão. Aqui também não está errado colocar conclusão. Mas não é agradável você ver um trabalho de graduação ainda de primeiro período, de segundo período, ou um trabalho de graduado, tem uma palavra conclusão e é muito forte isso. E aqui eu estou dizendo que não pode ser acrescentado nada novo no trabalho, como eu disse agora há pouco. Então, nós fechamos os elementos de um trabalho científico. Alguma dúvida até agora? Agora, o que é que nós vamos ver? Essa é a parte técnica, né? Como é que a gente começa uma pesquisa? Como é que se faz uma pesquisa propriamente? Além daquele sentimento que se tem de curiosidade, que a gente vai ver ainda hoje, de novo, e para alguns é novidade, porque não tiveram aula comigo no começo, se matricularam depois. Mas qual é a sequência exata para fazer uma pesquisa? Primeiro, ler. Não tem jeito. Se você não lê, você não faz absolutamente nada. Não tem por osmose, não tem por adivinhação. Você não olha um livro, olha a capa dele, lê a introdução, olha o sumário e entra na cabeça. Ou você rola as páginas assim e entra tudo na cabeça. Isso só em filme, né, que tem isso. Então, a primeira coisa é você ler. Então, pesquisar é fundamental no processo de produção científica. Segundo, a partir do momento que você pesquisa, que você lê, você naturalmente aprende. O que é aprender? Aprender é apreender o conhecimento, é se apropriar desse conhecimento, tomar esse conhecimento como seu. E tomar esse conhecimento como seu quer dizer que agora você ficou mais sabidinho. Você aprendeu aquilo ali, você sabe mais do que algumas pessoas que não leram com o que você leu. Se você consegue ler e aprender, tomar como seu o conhecimento que você acabou de ler, você é capaz de produzir, de escrever. Você é capaz de fazer uma produção. Se você simplesmente tem condição de sentar na frente do computador e escrever aquilo que aprendeu. Não é verdade? Qual é a única diferença, a única coisa que diferencia o simples fato de você escrever, responder uma prova? Porque se você for fazer uma prova da unidade, você vai ler o assunto, aprender e responder as questões. Não é assim que funciona? Basicamente é isso. Qual é a diferença de uma produção científica? É a devolução da autoria. Porque dentro do trabalho científico, o que se vê de uma forma muito, muito corriqueira? É que
as pessoas escrevem algo e dizem que foi da própria cabeça. Até pode dizer que você tirou, não, aqui foi da minha cabeça, esse conceito, esse entendimento foi da minha cabeça, mas foi graças ao autor que você leu. E aí não tem problema nenhum dizer assim, rapaz, eu aprendi o que eu escrevi aqui, esse parágrafo que eu escrevi, eu não escreveria se eu não tivesse lido o livro de introdução à odontologia, se eu não tivesse lido o que é um dente. Eu sei dizer o que é um dente, eu sei dizer qual é a composição de um dente, porque eu li tal livro. Você leu tantas vezes que você decorou. Você leu tantas vezes que consegue dizer com todas as letras a composição química a estrutura química de um dente. Você diz para qualquer um. Você aprendeu, você leu, aprendeu e consegue produzir. Mas se alguém disser assim, tu aprendeu com quem? Não, aprendi sozinho. Não, foi graças a um autor que você leu, que fez com que você aprendesse. Essa é a diferença de uma pesquisa acadêmica. Que quando você escrever esse texto, você precisa devolver a autoria. Você precisa citá-lo. Você precisa fazer referência. Até a gente brinca, né, que academicamente ainda vocês não são ninguém na fila do pão. Quando vocês forem alguém na fila do pão, aí vocês podem não citar. Enquanto isso, cite. Aí, a partir do momento que você faz a produção científica, se pergunta o que é metodologia científica. É o estudo do método de fazer ciência. Tem várias formas e existe uma sequência. Existem algumas informações mais técnicas que foram passadas lá para trás, lá nas aulas. Qualquer dúvida, você tem todas as aulas gravadas e estão no portal, estão no Classroom, todas as aulas, por data, por tudo. Com exceção da primeira, salvo engano. A metodologia científica é o estudo do método de fazer a ciência, né? E aí, o que o autor Gil fala? É um conjunto de abordagens, né, de enfrentamentos, técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver problemas. O que quer dizer isso? Se alguém fizer uma pergunta, se você tiver com curiosidade, você fizer essa pergunta a alguém, como é que faz isso? A pessoa é assim, 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 assim. E aí a pessoa diz assim, vai procurar por si só, você vai lá perguntar, tentar fazer. Isso é prática. Transformando isso em texto, como é que você fez para aprender tal coisa? Você fez isso, perguntei tal, fui lá na origem, testei, fiz uma vez, errei uma. Quando você fala isso aí, você vai apresentar um método científico. Existe um método que é o método mais antigo do mundo, é o método científico mais antigo do mundo, que é o método de tentativas e erros. À medida que acontecem as coisas novas, alguém vai testar, vai errar, vai acertar. Quando ele acerta mais do que erra, porque ele está no caminho certo. Quando ele nunca mais erra fazendo, repetindo, é porque ele chegou a uma regra. E essa regra é científica. E aí, um professor que dizia para mim, o método de tentativas e erros é um método que faz com que o próximo que vai usar não precisa passar pelo que o primeiro passou. E é verdade. Que métodos são esses? São as formas de abordar essa informação, que são os canais de informação, que ele pode ser os formais e os informais. Que canais são os informais? Os formais são aqueles oficiais, né? Livro, artigo científico, uma pesquisa, uma monografia, uma tese. Esses são canais formais. Esses são que estão lá esperando a gente usar. Eles estão vamos dizer, padronizados, eles estão do mesmo jeito. Se você consultar aqui, consultar nos Estados Unidos, ele tem o mesmo formato. Isso chama-se canal formal. Os informais, com exceção de mentira, de fake news, como a gente está muito em moda, com exceção disso, os canais científicos eles são informais, eles começam com informal. Porque, de repente, você tem perguntas
que surgem de uma reportagem jornalística, de um vídeo que você assistiu, não sendo mentira, como eu já repeti, você vai indagar por que é assim. Por que as coisas se comportam dessa forma? Qual a vantagem de fazer isso? E aí, a partir de um canal informal, você, enquanto cientista, você torna-o formal. Você transforma ele em um canal formal, ou seja, você transforma a curiosidade, uma informação solta no ar que seja relevante, transforma ele em um documento científico e coloca ele no lugar de canal formal, certo? Ele vai tomar o seu lugar de um canal formal. E aí, para fazer essa pesquisa, o que o pesquisador precisa ter? Quais são os atributos de um bom pesquisador? Primeiro de tudo, a curiosidade. Sem a curiosidade, não tem condição de nem iniciar uma pesquisa. A pesquisa ela existe porque existe alguém curioso. A pesquisa só existe porque existe uma pessoa curiosa que é insistente para acabar com essa curiosidade. Além disso, você tem que trabalhar com a dúvida. Esse é um outro atributo. Você tem que sempre buscar a verdade, buscar a resposta para aquelas indagações que não foram respondidas. Você tem sempre nunca acreditar 100% em alguma coisa que foi simplesmente exposta. Eu até tenho como exemplo o site Wikipedia, como diz um amigo meu, que se você quiser botar qualquer texto lá, ele aceita, não questiona, não pede fonte, você vai lá e diz, não, foi assim, acabou-se. Então, você tem que trabalhar com a dúvida. Você tem que ter um senso de lógica, de coerência, tem que ter uma reflexão dialética, ou seja, entender os dois lados, aceitar o contraditório, né, como se diz em direito. Tem que ter uma compreensão histórica, um conjunto de informações que você, enquanto pessoa, enquanto cidadão, tem com contextualização histórica. Às vezes até cultura. Por exemplo, eu vi uma aluna, na verdade, se chocar quando os alunos do curso de Direito da Unifacol foram para o Xingu e viram os índios nus. E ela ficou chocada, achou que era um absurdo, ficou achando que ali tem que resolver. Assim, tem que entender que aquilo ali é a história deles, a cultura deles, hein? Tem que compreender essa coisa toda chamada, né, compreensão histórica. Uma capacidade de crítica e autocrítica, você vê e saber dosar o posicionamento. Inclusive, quando eu falo autocrítica, você quer dizer que você está, às vezes, pesquisando e indo para um caminho, mesmo que você concorde muito, é um caminho muito mais tortuoso, mais difícil, mas você vai insistir. Você tem que ter esse senso de autocrítica de dizer assim, não, por mais que eu insista, eu não vou ter a resposta que eu acho que eu vou ter. É mais ou menos por aí. Capacidade de formulação, análise e síntese, que é uma coisa que é necessária que se tenha. E esses são basicamente os atributos, porque o pesquisador em si, ele precisa transportar para um documento oficial, que depois vai se tornar um canal formal, algo que não tenha tendência, ele seja não tendencioso. São os atributos do pesquisador. E aí, só para a gente finalizar essa parte mais contextualizada, mais teórica, é você entender o que é metodologia científica. Já sabe que metodologia envolve discussão de questões a serem respondidas. Você pode recusar, você pode aceitar, mas você vai atrás da resposta. Metodologia implica na discussão teórica e lançar um olhar crítico sobre a forma que a ciência é feita. É uma discussão muito mais ampla, você buscar você questionar por que, vou pegar o exemplo, por que muita gente fala que cloroquina não é um medicamento aceitável para a Covid. Porque 9,9 a cada 10 pesquisadores por aí dizem que ele não serve para isso. Esse 0,1 é que ele, como o presidente disse, não tem ninguém que diz que não pode. Na verdade, tem. Várias pessoas dizem que não pode usar para a Covid. Pode usar para.
lúpus para... Qual é a outra doença? Como é que é, meu Deus? Tem algumas doenças específicas para usar a cloroquina e hidroxicloroquina. Discute o grau de ciência que tem no contexto que você vai buscar. Porque quando a gente fala em ciência, a gente está falando de método. Eu quero deixar claro na cabeça de vocês como é que existe uma coisa que tem um método científico. O método científico é você ter a capacidade de fazer igual que o autor explicou e fazer igual e obter o mesmo resultado. Se você tiver a capacidade de fazer isso, então existe ciência no processo. Ele vai dizer, eu fiz isso assim, 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 assim. Tá lá um roteirinho, uma receitinha de pão, receitinha de bolo. Se você seguir essa receita, você vai ter o mesmo resultado que ele teve. Isso chama-se metodologia científica. Entendido isso? E aí, o pesquisador que a gente discutiu, ele precisa ter uma série de qualidades, né? A curiosidade é uma qualidade, ele não é só um atributo, como uma qualidade. Sem curiosidade, nem tente fazer pesquisa, porque todas as soluções que lhe aparecerem, todos os textos que lhe aparecerem, você vai aceitar. Você não vai contestar. Você tem que ter criatividade, integridade intelectual, isso é importante, já falamos nas primeiras aulas, sensibilidade social, imaginação disciplinada e confiança na experiência que ou seu orientador ou você tenha. Isso aí é quando essa segunda parte é quando você, enquanto pesquisador, você vai captar recursos para a sua pesquisa. Porque, assim, na vida real, a vida acadêmica real, tem pessoas que sobrevivem com ciência. Não, a área de vocês é muito importante. A minha área nem tanto, mas a área de vocês, da área de saúde, tem gente que passa a vida inteira fazendo pesquisa, descobre coisas, patenteia e vive disso. Tem várias pessoas que têm patentes e que recebem, toda vez que usarem esse medicamento, usarem o componente que foi descoberto, ele recebe um percentual e é um meio de vida. Então, até para captar, você precisa ter a forma de fazê-lo. Pesquisa é o ato de pesquisar, de buscar os detalhes das minúcias e de forma sistemática. Lembrando sempre, a gente está falando de metodologia da pesquisa. Oi, Júlia. Pergunte. Professor, foi sem querer. Então tem outra pessoa que falou, não foi? Professor, aqui é Sasha. Olha, minha internet deu um problema, mas voltou agora, viu? Tá sendo gravado, Sasha, não se preocupe, não. Então, voltando, pesquisa nada mais é do que você, de uma forma sistemática, até a palavra, não sei se vocês já usaram isso, fulano é muito metódico. O que é ser metódico? É ser sistemático, é obedecer a regrinhas. Isso é, às vezes, ele é pejorativo, assim, né? Fulano de tal é metódico, porque as pessoas fazem tudo certinho. Às vezes você quer passar pelas etapas, ele não permite que se parta por etapas. Ele tem que se cumprir todas as etapas. Então, metodologia da pesquisa, a metodologia da pesquisa é uma forma de investigação, de estudar, de ir atrás de forma sistemática. Não simplesmente perguntar por perguntar, não. Tem que ter um processo. Até para se fazer perguntas, existe um processo. Tá? Então, pesquisar seria procurar respostas a perguntas formuladas. Pesquisar, mais ou menos, é isso. Tá? Isso basicamente é isso. Para começar a fazer uma pesquisa, você, como eu falei, existe a forma sistemática. E, de uma forma sistemática, como é que se molda uma pesquisa? Pesquisa através das suas etapas, né? E aí a gente chama de tipos de pesquisa. Então, é como se você fosse analisar a tua pesquisa. Do ponto de vista da natureza dela, ela naturalmente ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada. A pesquisa básica ela traz uma contribuição acadêmica.
teórica, ela vai ser mais um referencial teórico, por exemplo. Já a pesquisa aplicada, ela vai modificar alguma coisa, ela vai trazer na prática alguma coisa. É como se você fizesse uma pesquisa sobre a Covid e em alguns momentos você fizesse um estudo paralelo. Tem gente que está estudando o próprio vírus para saber um pouco mais sobre ele, e sempre que ele sabe alguma coisa nova, ele publica, que são os pesquisadores estão fazendo, descobrindo nova cepa, novos efeitos, as relações, por exemplo, com o tipo sanguíneo, com obesidade, com o seu não fumante, com o sexo. Isso tem um ramo da pesquisa que está contribuindo de forma básica para fortalecer a parte científica, a parte de referência científica. E existe já outro grupo que está fazendo ela na prática, está pegando ela e trazendo ela para o plano prático, primeiro de uma forma mais incipiente, uma forma controlada em laboratório, depois ele expandiu para animais, né, animais de pequeno e médio porte, jamais ser vivo mesmo, e depois ele partiu para uma terceira fase, que foi pessoas, né, seres humanos. E isso aí é uma pesquisa, chama-se pesquisa aplicada. Qual o tipo da pesquisa que você normalmente faz? Bom, um trabalho acadêmico, ainda para começo, um artigo científico que você queira publicar numa revista científica da área de odontologia ou da área de ciências da saúde no modo geral, ela precisa ser, inicialmente, ela é básica. Com maior tempo, você vai participar de grupos de pesquisa e aí ela pode se tornar aplicada. Hoje a Unifacol, ela tanto produz pesquisa básica como aplicada. No segundo abordagem, no segundo ponto de vista, a gente tem a abordagem do problema. Como é que você vai enfrentar o problema? O problema ele pode ser enfrentado de uma forma qualitativa ou uma forma quantitativa. E a gente já discutiu isso. Uma forma qualitativa é você argumentar, é textual. Você vai fazer argumentativo, você vai conversar, dialogar com os autores, confirmando, discordando, trazendo novos vieses para a discussão. Já o quantitativo, ele é um texto técnico, ele é numérico, percentual, estatístico, ele é aquilo que você coloca, ele está incontestável. Ele pode se contestar a forma como você adquiriu esses dados, mas os dados em si respondidos você não pode questioná-los. Então, quantitativo. E aí a gente já viu, a abordagem também ela pode ser mix, né? Ela pode ser quantitativa com qualitativa ou qualitativa com quantitativa, que a gente viu ou ainda hoje. Então você tem dois pontos, o ponto de vista da natureza e da abordagem. Aí, com o terceiro ponto de vista, você tem o objetivo. Qual é a meta? Do ponto de vista de como você vai alcançar a meta. Ela pode ser exploratória, então você vai catar, você vai buscar, explorar. Imagine que você vai pegar um facão e abrir uma trilha na mata com um facão assim, deixar a trilha aberta para outros passarem com mais facilidade, mas você se cortou todinho. Isso aí seria a pesquisa exploratória. Você vai buscar as informações onde não tinha antes. Ou ela pode ser descritiva, onde você vai descrever as características do fenômeno que você está discutindo. Você vai descrever. Isso aí sem dar um posicionamento do pesquisador. Ou ela pode ser explicativa, onde você vai se aprofundar naquele fenômeno. Você vai discorrer nas suas minúcias. Você vai detalhar mais essa pesquisa. Isso é do objetivo. Como é que você vai abordar? Eu já posso adiantar que, de um modo geral, vocês vão usar descritiva para começo, mas quando vocês estiverem mais aprofundado na pesquisa, você vai descobrir que a exploratória é mais científica para uma revista científica, por exemplo, ou para um grupo de pesquisa. E, por fim, você tem como um quarto ponto de vista, que é o técnico. Como é que eu vou alcançar todos esses? Quanto à natureza, quanto os procedimentos, quanto aos objetivos.
Qual o procedimento técnico que eu vou usar? E aí tem uma série de vários aqui, de várias ferramentas, né, que procedimento técnico, que pode ser uma pesquisa bibliográfica, ela é meio que obrigatória dentro do ramo da pesquisa, ela pode ser uma pesquisa documental, um documento que está lá parado, ou nunca usado, você usa, ela pode ser experimental, algo que nunca foi abordado, ou daquela forma, ou se nunca foi abordado, de levantamento, ou de estudo de caso. Essas três vocês vão usar muito pouco. Talvez essas duas, uma pesquisa ação ou pesquisa participante, é quando você vai usar um método de observação de algum fenômeno, por exemplo, como funcionam, gostaria de observar 24 horas no BBB, se você tivesse possível de usar, assistir uma semana, como eles se comportam em relação ao asseio bucal, à saúde bucal. Eles acordam, escovam dentes, se escovam corretamente, se passam fio dental. Se vocês pudessem fazer, isso é uma pesquisa de levantamento. Tá? E aí ela pode ser uma pesquisa ação, você pode observar e anotar, ou você pode ser um dos participantes desse lá e faz a observação vocês mesmos. Você acabou de escolher como é que vai ser a sua pesquisa. Você cortou ela em 4, mas a escolha ela é um tipo só. E aí a gente vai ver o passo a passo de uma pesquisa, as etapas ao chegar a alcançar essa pesquisa. Como seriam as etapas? Primeiro você escolhe o tema, logo depois você levanta um problema ou uma hipótese, vai buscar a justificativa, né, para argumentar ela, torná-la relevante dentro do campo teórico. Aí você determina os objetivos a serem alcançados, o geral e os específicos, e vai buscar na literatura para saber qual é o material que vai corroborar com a minha tese que foi levantada. Né? Então, você escolhe um tema, quero falar sobre saúde bucal e relacionar com saúde bucal na pandemia. Se as pessoas passaram a cuidar mais da saúde bucal na época de pandemia, esse é o tema. Aí você vai levantar um problema, levanta uma pergunta de pesquisa, até que ponto a pandemia vai tornar as pessoas mais atentas à saúde bucal. Ou ainda você levanta uma hipótese, se confirma, não, as pessoas que estão mais em casa estão cuidando mais da saúde bucal. Ou não porque não estão indo para dentista por causa do lockdown, enfim. Quando você vai buscar justificativa, você vai tornar a justificativa mais plausível, ou seja, você vai dizer que seu tema ele é relevante, ele tem uma contribuição, enfim, você vai provar isso com dados, com números, por exemplo. E aí você estabelece os objetivos a serem alcançados. O que você quer de fato? E aquela que começa com um verbo infinitivo, né? Fazer alguma coisa, discutir e tal, apresenta isso aí. E aí, para isso, eu preciso fazer toda uma leitura, toda uma revisão de literatura, separar o material para determinadas coisas, para após a leitura eu confirmar e fazer a construção. E isso a gente faz de uma forma metodológica. Como é que você vai coletar esses dados? Esses dados podem ser bibliográficos. Você pode ir atrás de livros, da literatura propriamente dita. Você vai organizar isso para montar o seu referencial teórico, enfim. É a forma de você montar seria a forma de você montar esse projeto de pesquisa, provavelmente dito. Essa é a primeira parte. Ninguém fez perguntas, são 3 horas. Então dá tempo a gente passar pelo menos por 2 pontos. Tema. O que é tema? Tema, a gente até viu numa aula dessa, que é uma forma de você, a partir da curiosidade, né, você determinar ou estabelecer algumas angústias, algumas inquietações. Olhar para aquilo e dizer assim, o que é aquilo? Como são as coisas? Como é que as coisas se comportam? E aí você vai, como é que se constrói um tema? Primeiro você escolhe um assunto, uma área científica. Vamos estabelecer que a área científica seja a odontologia. Ou a gente fez exercício de sala de aula que você falava, eu gostava dessa matéria, eu gostava de literatura. Sasha dizia na época que gostava de filosofia. Tem outra menina que falou que gostava muito de biologia. A partir da ciência que você estabelece, por isso que a metodologia científica,
ela serve para qualquer ciência. O professor que está ensinando agora a vocês é um professor, eu sou economista. Um professor da área de saúde está ensinando o pessoal de direito, enfim, não tem problema nenhum, porque é uma coisa que ela é universal. Então, olha lá, você escolhe a ciência, e da ciência você vai determinar qual é o assunto que lhe interessa. Qual é o assunto que me interessa? E aí você estabelece dentro da ciência, dentro da área, você estabelece um assunto. Aí, desse assunto, você começa a construir o que se quer. Você delimita. Você delimita o que você quer. Então, aqui. O que você deseja abordar, o que você quer provar, o que você quer juntar de conhecimento para provar o quê. E aí, você, dentro do assunto, você vai dizer, dentro disso eu quero isto. Tipo, você, digamos que o assunto seja a pandemia. A pandemia tem muita coisa, é enorme a forma de abordagem. E aí você quer simplesmente filtrar. Então, eu quero relacionar a saúde bucal à pandemia. Então você delimitou. Você quer, dentro da pandemia, você quer saber o que acontece com a saúde bucal das pessoas. Depois você determina qual é a população, mas você já delimitou. Aí aqui eu apresentei a vocês como é que se escolhe, a instituição escolhe, o professor tem expertise naquilo, você cola com ele, vamos chamar isso. O professor de ortodontia está dando aula para você e você diz assim, eu quero me especializar em ortodontia, então vou colar com ele. O professor é bom enfim, outro assunto que eu não me veio na cabeça agora. Você cola com isso, aí chama background do pesquisador. Ou o professor fala, vai estudar sobre isso, que é bom, é fácil e está em moda. Então, é mais ou menos isso. E lembrando que o pesquisador precisa provar a relevância e aplicabilidade do tema que foi escolhido, que é a famosa justificativa que a gente vai ver na sequência. Uns exemplos depois de tema, né, quando você estabelece o tema, você vai pular para, já que sei o tema, o que é que você quer com o tema? Como é que você vai elaborar um problema de pesquisa? Ou seja, como você vai determinar o que você quer discutir daquele tema? Né? O que é o problema de pesquisa? É simplesmente uma curiosidade formal. É uma pergunta que você faz à ciência. É como se tivesse uma pessoa extremamente especializada neste assunto que você quer. E você vai indagar essas pessoas. Você vai fazer uma pergunta a essa pessoa para que você consiga seguir o seu trabalho. E essa pergunta aí tem uma série de limitações, de construções teóricas. Ela não pode ser dicotômica, porque ela vai ser terminativa, ela vai encerrar, ela não pode encerrar e tudo mais. Então, ela tem relação com as indagações de como são as coisas, como é que é essa coisa dessa forma, quais as causas dessa coisa, ou quais são as consequências, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, as vantagens, as desvantagens daquilo que você quer discutir. Isso é uma pergunta que são indagações que você tem que trazer para dentro da pesquisa. Você lista as coisas que você quer saber, mas são mais fáceis de você determinar o que você, de fato, vai querer com a pesquisa. Então, só para a gente lembrar que quando a gente fala problema de pesquisa, porque não está necessariamente vinculado a problema como coisa ruim. Ele é simplesmente algo que você quer saber. Aquilo ali é um problema. Como se fosse matemática. É tipo, vou resolver uma equação de segundo grau. É um problema que você vai ter que resolver. E não porque aquilo ali é um problema de vida, um problema de uma pessoa, de relacionamento, não. É um problema a ser resolvido. O problema de pesquisa é isso. Alguns exemplos de problema de pesquisa. Aí a gente estabeleceu o assunto aborto. Do aborto, a gente elabora o tema. O tema seria consequências psicológicas do aborto em adolescentes negras e de baixa renda vítima de estupro. Veja, eu delimitei. É um aborto em que situação?
situação de estupro. De estupro. Em quem? Aí eu delimitei mais ainda. Adolescentes negras. Entendeu? Aí, esse é o foco. E eu relacionei ele com as consequências psicológicas do aborto, que a mulher, quando faz o aborto, ou quando ela faz o aborto, quando ela sofre um aborto, existem algumas consequências psicológicas. E aí, estudar as consequências psicológicas de um grupo específico, é isso que seria um tema de pesquisa. E aí, na sequência, como é que eu formulo uma pergunta? Simplesmente transformo esse tema numa pergunta que eu deveria ter ajustado e não, eu nunca ajustei isso. Deixa eu ajustar aqui rapidinho. Que existem formas de você levantar. Só um instantinho. Onde é que está? Aqui. Acho que agora deu. Assim. Só um instantinho, gente, que isso aqui deu um probleminha aqui no texto, não sei o que foi. Aqui. Deixa eu ajustar aqui direitinho. Acho que agora vai. Agora vai. Não sei porque ficou essa palavra solta aqui. Aí. Então, quando você tem aqui o tema, aí como é que eu transformo esse tema numa pergunta de pesquisa, numa pergunta ou num problema? Eu botei aqui, ó, quais as consequências, tal. E aí eu botei interrogação, ele virou uma pergunta. Nem sempre um tema ele se transforma automaticamente numa pergunta de pesquisa. Você tem que fazer os ajustes, tá? Tem outra aqui. E aí, só para a gente entender que são questões não resolvidas, enfim, são. Aqui, pronto, é isso mesmo. Cuja resposta ela tem alguma relevância, deve ser formulada sob forma de pergunta e deve ter uma solução viável e tem que ser claro. Esse é o fato. O problema de pesquisa ele precisa ter simples, ele precisa ser direto. Tem uma pergunta que eu uso muito como exemplo, pergunta de pesquisa do curso de medicina. Veja bem, medicina, um curso extremamente difícil de se trabalhar porque são pesquisas que mexem com a vida. E aí, a pesquisa que eu achei fantástica, na época que eu tive acesso, foi quais as causas da enxaqueca. Que pergunta de pesquisa simples. Quais as causas da enxaqueca? Essa foi a pergunta. Essa pergunta, ela não precisa ter um texto para fortalecer. Ela já está dizendo o que ela quer. Tá? Hipótese. O que é uma hipótese? Hipótese é uma afirmação que você dá, mas não é o achismo. Quando você formula uma hipótese, ela tem que ter, junto com a hipótese, tem que ter algum marco teórico, tem que ter alguma referência que corrobore com aquela afirmação. Você dizer assim, fazer um canal numa pessoa pode, enfim, pode não dar certo por algum motivo, pode não dar certo um canal. Se você disser que não dá certo, pode não dar certo, você vai dizer, essa pessoa está achando. Quem faz canal direto vai dizer, quem é esse pesquisador que acha que pode dar errado? Porque pode correr o risco de ninguém mais querer fazer canal e a pessoa não ganhar mais o seu dinheirinho. Mas levantar uma hipótese dessa, ela precisa dizer assim, baseado no estudo feito assim, assim, assim. Aí apresenta o estudo, isso é uma hipótese. A hipótese, ela pode ser confirmada ou rejeitada no final. Mas a ideia de levantar a hipótese é você apresentar essa hipótese com justificativa, com argumentação. Não é achismo, não pode ser achismo. É isso que eu disse agora para vocês. Então, veja só.
A hipótese em si, ela é uma, como resposta plausível para problema de pesquisa. Ela precisa, como eu disse, tem que ter uma teoria que dá suporte, né? Ela precisa, ou ela tem que ter uma teoria que dá suporte, ou ela precisa ter um experimento que confirme. Você tem que apresentar isso. Isso é hipótese. E a hipótese, ela tem que seguir algumas características básicas. No caso, o Lakatos, ele listou 11. São consistência lógica, tem que ter coerência, né? Tem que ser capaz, o leitor, o outro pesquisador, tem que ter a capacidade de verificar se aquilo que você está dizendo está certo. Tem que ser simples, direto, como eu mostrei aqui da área de saúde, da medicina, né? Tem que trazer alguma coisa de contribuição ou para a academia, né, teórica, ou para a prática. Isso é uma hipótese. Tem que ter um apoio teórico, tem que ter, às vezes, ele será muito específico e ele tem que guardar a especificidade, tem que ser claro e tem que ser o máximo original possível. Mas eu não consigo fazer hoje levantar uma hipótese original. Você pode não ser a originalidade ser o texto, mas pode ser o argumento, pode ser a forma, pode ser autores diferentes, mas pode ser original. E o que a gente estava discutindo antes, essa é a primeira parte, a parte mais, vamos dizer, a parte mais teórica da nossa prova, da nossa avaliação. Até agora, depois a gente vai para a parte prática. O que vai cair também para a gente entender, isso eu gosto de revisar, é em relação às informações acadêmicas, né? E a gente falou logo no começo, mas como já entrou mais gente, vale a pena na revisão a gente rever isso. Então, o que é um TCC? Alguém lembra? Está escrito aí, mas alguém lembra o que é um TCC, um trabalho de conclusão de curso? Alguém se lembra da definição? Não, né? Hoje eu não estou querendo participar. O trabalho de conclusão de curso é todo o trabalho que você faz, elabora, prepara para apresentar ao final de um curso. Então, ele é o que finaliza o curso da pessoa, que pode ser de graduação, de pós-graduação, seja qualquer um tipo de trabalho. O que é pós-graduação? É todo o curso que se faz após a graduação. Alguns desses cursos, eles têm abordagens distintas. Ora, ele pode ser lato sensu ou stricto sensu. Lato sensu significa parcial, né? Ciência parcial. Stricto sensu seria uma ciência completa, total. E aí tem algumas diferenças. Por exemplo, o curso de pós-graduação stricto sensu, ele gera grau na academia, ou seja, você tem um título de graduado, título de mestre, título de doutor. Já o lato sensu, você não tem grau, tem certificado. Você ganha a certificação de que você é especialista naquela parte da ciência, parcialmente daquela ciência. Professor, seu microfone está desligado, viu? Obrigado. E aí, os graus de educação superior, eles são do stricto sensu. Stricto sensu seria aqueles que são específicos. Oi, Gabriela. Quer falar mais, não? E aí, esses graus são graduação, que é o primeiro grau, mestrado, que é o segundo grau, e o doutorado, que é o terceiro grau. Esse que vocês estão alcançando, vocês estão graduandos. Vocês vão alcançar o primeiro grau da academia. Tá?
Como eu disse, especialização ele só gera o certificado de especialização. Então, quando você ouve o pessoal dizer, você está fazendo o quê? Eu estou fazendo pós. Aí está fazendo especialização aonde? Eu estou fazendo pós. Por que tu não faz mestrado? Não, mestrado primeiro tem que fazer pós. Não tem essa ordem, não. Bom, até o ano 2010, 2015, acho que foi 2015, você só podia fazer o mestrado se tivesse a graduação. Ainda é assim. Mas até onde se sabe, antigamente, você só podia fazer doutorado se fizesse o mestrado e o mestrado se fizesse a graduação. Bom, algumas pessoas me disseram que tem cursos, tem ciências, que você pode fazer doutorado direto. Eu discordo, nunca ouvi falar disso, sempre me exigem o título de mestre, mas existe muito curso superior, muito curso de pós-graduação internacional que não tem muito esse negócio, né? Mas a ordem é escalar. Você só faz doutorado se for mestre, você só faz mestrado se for graduado, e aí vai. E cada um desses graus, ele gera um documento acadêmico, e cada um tem o seu nome. O primeiro grau, ele é monografia. Então, a monografia, ela serve para o primeiro grau, para a graduação. A dissertação é para o segundo grau, ou seja, o mestrado é o que vai gerar a dissertação. E a tese é para o doutorado, o terceiro grau. Já o artigo científico, ele serve para todos os níveis. Nível de graduação, nível de especialização, nível de mestrado, nível de doutorado, nível de pós-doutorado. Ele é bem um documento completo. Porque o que é um artigo científico? É um recorte de uma pesquisa científica. Então, você apresenta essa pesquisa e a forma de apresentar é através de um artigo científico. Tá? Vamos dar uma paradinha, são 3h15. Vamos dar meia hora, 15 para as 4, a gente volta, tá certo? Combinado? Combinado, gente? Professor. Ok, até logo, viu?